Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Departamento Zero, um podcast que fala sobre departamentos invisíveis ou departamentos que não existem. Hoje vamos falar sobre um departamento muito importante que não é nada invisível e é sobretudo o motor de combustão para que as empresas possam faturar. Comigo tenho João Leitão. Olá João, mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, contigo? Tudo ótimo. Hoje vamos falar de um departamento altamente importante, não mais importante que os outros, como é óbvio, mas que tem aqui uma relação muito próxima com a faturação e com os lucros das empresas, que é termos alguém à frente dos clientes a tentar vender os seus produtos ou serviços. Acho que vai ser uma conversa muito interessante. Fiquem connosco até ao fim, acho que vai ser muito, muito importante. Vamos falar aqui um bocadinho sobre as nossas experiências, um bocadinho sobre o nosso conhecimento do que diz respeito a esta área. Ia-te começar por perguntar se alguma vez te quiseram vender uma coisa que tu não queres. Sim, acho que sim. Aliás, quase todos os dias, não é? Quase todos os dias tentam-me vender coisas que eu não quero comprar ou que pelo menos não vejo necessidade em comprar. Claro. Mas por telefone, muitas vezes, não é? Exatamente. Bancos, ainda hoje de manhã ligaram-me do banco a perguntar se queriam um produto deles, seja de uma empresa de telecomunicações. Essas são as mais usuais por telefone, não é? Mas por exemplo assim na rua, ou tirando as lojas de roupa ou lojas de eletrodomésticos, obviamente que há sempre uma ligação mais direta. Há empresas que promovem sempre dentro das suas instalações essa interação. Mas tirando isso, o que é que, assim que te lembres mais rapidamente, o que é que tentaram assim vender que tu tenhas pensado, foi mesmo aqui foi mesmo apanhado desprevenido e não era nada isto que eu queria? Por acaso lembro-me de num supermercado, não vou dizer o nome, mas pronto, um supermercado em que me começaram a vender o cartão do supermercado. E que eu iria ter um desconto por fazer o cartão do supermercado, ia logo ter um desconto imediato. Nessa compra, imediato. E eu comecei a achar super estranho e até comecei a fazer perguntas. Foi a senhora da caixa. E eu comecei logo a fazer perguntas. Comecei logo a estranhar, ou seja, não faz sentido nenhum. Ninguém dá nada a ninguém. Exatamente, eu não fiz nenhuma compra, não é um cashback, portanto, como é que isto é possível? E a senhora, não, tudo bem. Depois tive que ir a outro balcão e dei por mim, eu sou zero. Já estavas envolvido. Sim, e comecei-me a deixar levar porque pensei, estou aqui a fazer uma compra, não sei, 100 euros, vou ter aqui 20 euros de desconto, não dá para dizer que não. Pronto, mas claro que no final depois fui falar com outra pessoa, fui a outro balcão e já era um cartão de crédito de outra empresa, já era aqui uma grande confusão. Pois. Pronto. Mas esse é um exemplo. Sim, de muitos outros que nós temos todos os dias e que somos menos ou mais impactados. Eu acho que depois a nossa experiência e a nossa vivência também nos consegue pôr um bocadinho alerta, se for o caso, para este tipo de situações, não é? Porque pronto, nós somos impactados por vendas todos os dias no digital, então pelo digital, com os patrocínios que nós recebemos todos os dias, de acordo com aquilo que também são os nossos interesses todos os dias, não é? Portanto, nós depois é que temos que conseguir de alguma forma fazer filtragem e perceber se faz sentido ou não. Sim, mas não sentes que, eu não sei se é por nós sermos ou pela idade que temos ou por trabalharmos na área de marketing, que nós já topamos logo. Sim. E eu tenho sempre aquela máxima que não há almoços grátis, como estavas a dizer há bocado, portanto eu percebo logo que há alguma coisa, neste caso até estava a ser levado, mas porque estava a ser mal informado pelo comercial, entre aspas. Mas eu sinto que, por exemplo, outras gerações, dos meus pais, dos meus avós, etc., é verdade. levar. É verdade. Volta e meia os meus pais mandam-me mensagens ou ligam-me a dizer: não, eu recebi aqui uma mensagem, estou-me aqui a oferecer não sei o quê, ou então o contrário, as típicas burlas a fingirem que são DDP, que têm uma conta para pagar, com a referência, e quantas burlas não existem com esse sentido, não é? De querer enganar as pessoas. Ou se não forem burlas, este tipo de incentivo aos cartões de crédito, às promoções, aos vouchers, portanto são intenções claras de venda pura e dura, rápida, para que no fundo consigam cumprir os seus objetivos. Grande parte destas pessoas o que querem é cumprir objetivos para depois também poderem ganhar com isso, os modelos de compensação, por aí fora. Exato, mas depois acabamos por ter aqui um papel ingrato, se calhar, do departamento de vendas ou da pessoa que faz as vendas, porque muitas das vezes as pessoas já vão estar de pé atrás com medo de, já me querem enganar. Pois é. Portanto, tem que haver aqui... E quando se fala em vendedores, eu acho que isso está inerente. E erradamente, não é? Porque se calhar às vezes até pode haver um bom produto ou uma marca que está a fazer um lançamento e que se quer autopromover e quer criar awareness, e muitas vezes a oferta é realista, mas
muitas vezes por sermos impactados por este tipo de empresas que querem fazer vendas hard sell mesmo, sabes? E acabam por descredibilizar um bocadinho aquilo que é o departamento de vendas de modo geral e que é tão importante. João, se calhar vamos agora puxar um bocadinho para aquilo que é a nossa área de expertise, digamos assim, vamos puxar aqui um bocadinho para a área da saúde. Nós nos últimos 2 episódios falámos sobre 2 departamentos muito, muito importantes, o front office e depois passámos para o back office. São 2 departamentos que se complementam, porque por um lado temos alguém que está no espaço físico e que está a receber e que está a tratar e está a acolher. Por outro lado temos alguém que está num back office e está no backstage e que está a fazer o processamento, está a tentar também de alguma forma fazer vendas, porque também parte desse departamento fazê-lo, gestão de leads, follow-ups, por aí fora. E se estes 2 departamentos eram complementares, então o departamento de vendas ainda vem complementar ainda mais, portanto quase que trabalham em triângulo, porque são igualmente relevantes para todo o processo, é um processo muito linear. Este é o departamento que pode ou não estar envolvido com estes 2 departamentos, que seja front office ou back office, pode ser um departamento ao lado, mas quase sempre está envolvido um pouco com o de back office, porque se calhar se a gestora de back office conseguir ser bastante exímia e bastante completa na informação que presta, se calhar quando chegar à clínica está tudo muito bem vendido. Obviamente depois o médico e o resto da equipa e o staff também tem que colaborar, mas se calhar se o back office for muito exímio, eu acho que já é meio caminho andado para funcionar bem, não achas? Sim, e estava aqui a pensar quando estavas a expor o ser linear e o facto de haver aqui esta pessoa responsável pelas vendas. Acho que também é importante, e diz-me se concordas, que toda a gente que faça o contacto com o público tenha um mindset de vendas, desde o médico até não é? Ou seja, mas depois lá está, tem que haver aqui alguém responsável, e pode estar no back office, seja quem for, pode até ser o gestor de pacientes, quem tiver, alguém que tenha essa aptidão, mas que tenha um protocolo muito bem definido sobre como atuar para conseguir fechar as vendas, porque no final do dia, mesmo sendo área da saúde, estamos a fazer vendas. Agora, toda a equipa... Isso é muito importante. Toda a equipa tem que ter este mindset de vendas. Isso é muito importante. Nós falávamos, se não estou em erro, no primeiro ou no segundo episódio, falámos um pouquinho do conceito e da cultura da empresa. E está inerente a tudo. Nós não podemos pensar que o conceito de uma empresa é o conceito de ter a sala muito arrumadinha, de falarmos de uma determinada forma, de oferecermos um rebuçadinho. Não é, o conceito não é somente esse, é o mindset, é a forma como nós tratamos as pessoas, como queremos que elas experienciem os nossos tratamentos, os nossos serviços, e por sua vez que toda a equipa esteja alinhada com esse modelo, que é um modelo alinhado com base em poder ter um desconto, poder ter uma percentagem de negociação a quando da apresentação de um plano de tratamento, poderem ser propostos vários métodos de pagamento, serem propostos pagamentos faseados, enfim, todo o mindset tem que estar alinhado, porque se, por exemplo, o médico já souber que aquele tratamento em particular vai ser um tratamento com valor acrescentado, se calhar em cadeia já pode preparar, não é, o paciente para, olha, isto é um valor, provavelmente vai ser um valor que não estaria à espera, porque a sua condição também, se calhar também não sabia que tinha uma condição tão avançada, e se calhar pensava que ia só fazer um tratamento, vai ter que fazer 2 ou 3. Mas ir logo preparando, ou seja, para depois também facilitar aquilo que será o trabalho da gestora. Ia fazer-te agora uma questão, porque eu acho que às vezes até pode ser um bocado polémico, porque os médicos, há médicos que têm essa aptidão. Sim, e que gostam de fazem, e que fazem. Exatamente. Mas ia-te perguntar se achas que deve ser um médico a fazer a apresentação, mesmo que seja bom e mesmo que ele venda muito bem, porque isso acontece. E eu acho que aqui o papel de venda e comercial acaba por estar um bocadinho inerente, trabalha-se, claro. Mas há quem seja mais e há quem seja menos, e às vezes os médicos são. Achas que se deve separar esses momentos? É uma resposta um bocadinho difícil de dar, porque eu percebo que há médicos que têm uma grande aptidão para conseguir fazê-lo, e porque dominam e porque não têm qualquer tipo de problema em falar sobre dinheiro. Há outros que não se sentem tão confortáveis em falar sobre dinheiro e dessa forma prejudica bastante. Vamos falar de um tema muito particular. Se falarmos num paciente que não tem qualquer peça dentária ou que tenha 1 ou 2,
Existem aqui dois tratamentos à partida que são mais rápidos, que é ou colocar uma prótese removível ou fazer uma carga imediata com implantes e a colocação de uma prótese. O que é que acontece? Se for um médico que não está tão confortável em fazer vendas e que percebe que do outro lado é alguém mais humilde, que não tenha tantas possibilidades, se calhar o primeiro intuito vai ser falar na prótese removível. E na verdade pode não ser essa a melhor solução para aquele paciente. Se calhar a melhor solução para aquele paciente será mesmo a colocação de implantes. Isso pode levar a que não esteja a contribuir para o melhor para o paciente, nem para a própria clínica, para o estabelecimento onde trabalha. Portanto, a minha opinião é que as vendas ou tudo o que seja informações de faturação, métodos de pagamento, deve passar sempre para um departamento à parte, até mesmo de alguma forma para proteger o médico, porque o médico é médico, não é vendedor, não trabalha com o público de forma diferente, não é? Portanto, de agendamento, calendarização, faturação, portanto, acho uma forma de até proteger o médico nesse sentido. Eu concordo contigo e acho que se calhar o que acontece é que, como às vezes o médico, neste caso estivemos a falar do médico que é o diretor clínico ou que é o gestor da clínica, acaba por ter responsabilidades também de gestão e então até se sente intitulado, é ele que define os preços, é ele que sabe as margens, é ele que sabe isso tudo e está nessa parte de gestão, então se calhar até se sente intitulado a fazer a negociação, mas sem dúvida que acho que... E eu acho que se calhar em alguns casos até sentem que tem que ser eles, de alguma forma, ou porque não confiam de forma total na sua equipa, ou porque sente que a equipa não está preparada para o fazer. Eu acho que existem muitos pressupostos que levam a pessoas a tomar esta decisão de serem elas a apresentarem os próprios planos. Mas eu diria, e se eu tivesse uma clínica, por exemplo, ou até mesmo a nível sugestivo, nós também fazemos isso, às vezes perguntam-nos, ou até mesmo nos nossos modelos de consultoria, o que é que deve ser feito. A minha opinião verdadeira é que não deve ser o médico, porque quando é o médico, e esse médico até é o dono da clínica, o que às vezes acontece, e já nos disseram, é o paciente dizer: doutor, a clínica é sua, faça lá um descontozinho, não depende mais de ninguém, é só de si. Exatamente. Se não o fizer é porque não quer. E às vezes coloca-se numa posição ingrata e desnecessária, mas por outro lado, se não for o médico, nós temos que ter uma equipa altamente formada. Se é importante formar recepcionistas, back-office, front-office, assistentes e tudo o resto, então ter uma equipa de vendas bem treinada é fundamental. Portanto, eu acho que é essencial, tal como todos os outros departamentos, que haja formação contínua e que haja antecipadamente uma análise cuidada àquilo que deve e não deve ser feito. E aqui falamos de muitas coisas: métodos de pagamento, pagamentos faseados, qualquer tipo de acordos que possa existir, enfim, toda essa componente de negociação que é altamente importante. Eu também diria conhecer muito bem a empresa, ou vá à clínica, pronto, que é para também poderem argumentar e estarem a par dos números, bem, não é? Exatamente, estarem a par dos números e do próprio tratamento. Não esquecer que estamos aqui, ou a clínica está a tentar vender um tratamento caro, são tratamentos de valor elevado, portanto, se não souberem bem o que estão a vender, fica complicado, porque eu acho que uma pessoa despender dos valores de uma carga imediata pesa bastante no orçamento, quer dizer, tem que ser uma decisão muito ponderada, tens que estar super bem informado, não é como ir ao supermercado e escolher entre uma marca ou outra. Claro. De leite, é bastante complexo. Ok, ia-te perguntar, e passando já aqui para a parte das pessoas que têm que ficar ou que ficam com essa responsabilidade, a parte da formação, como dizias, é super importante, mas a nível de características, achas que qualquer pessoa pode ser, e estávamos a abrir isso há bocado, pode ser comercial, ou achas que há assim certas características que podemos ter que nos tornam mais habilitados para vender? Eu acho que é preciso ter um bocadinho do dom. Eu acho que é preciso ter o dom deste conceito de vendas. Eu não acredito que toda a gente nasça com uma vontade incrível de ir atender telefones, atender pessoas, a vender o que quer que seja. Portanto, acho que tem que haver um bocadinho o dom.
Mas depois também tem que haver trabalho e tem que haver formação. Eu acho que é muito importante para alguém que possa trabalhar em vendas, que seja alguém bastante resiliente, muito paciente, porque em muitos casos tem que saber tratar o paciente e saber levá-lo para o caminho que é pretendido, apelar ao profissionalismo, apelar à competência, apelar à proposta de valor e não ao investimento que vai ser feito, que muitas vezes, como tu dizes bem, são valores acrescentados, valores muito altos. Portanto, eu acho que tem que ser um perfil também com escuta ativa, alguém que saiba se pôr no lugar do outro paciente, alguém que... Lembras-te daquele exemplo que eu dei, acho que foi no último episódio, sobre a viagem que eu ia ter e que tive aquele senhor da agência que foi tão ponderado e foi tão calmo a dar-me as informações quando eu estava tão enervado e tão estressado que eu transponho um bocadinho isso para vendas, que ele não estava a vender nada, mas estava a colocar-se um bocadinho nos meus sapatos e ele acalmou-me. Isso até pode levar às vezes tu estás chateado, não queres comprar e ainda e acabas a conversa a comprar ainda outra coisa, a fazer cross-selling. Portanto, é um bocado isso. Agora, como eu dizia há pouco, eu acho que ninguém nasce a fazer vendas muito bem. É parte de um pressuposto em que há uma primeira formação e depois formação mais avançada e depois formação contínua. Acho que isso é essencial. Acho que é muito importante as pessoas saberem de antemão até onde é que podem ir, não estar a fazer um bocadinho ali de freestyle, não é? Olha, o que é que vou agora fazer com este paciente? Ele quer muito fazer, até tem algum budget, mas falta-lhe aqui mais 10 mil ou faltam-lhe aqui mais 5 mil. De que forma é que nós podemos contornar isso? Saber de antemão, até pela parte da administração, pela parte de quem está a gerir, a empresa, de saber o que é que pode fazer, não é? Olha, agora posso ir até aos 10, 15% de desconto. Se pagar no ato, se pagar logo de imediato. Isso é um ponto muito importante, porque às vezes, e nós quando até fazemos algumas audições e auditamos algumas chamadas, percebe-se que se a pessoa que está responsável por fazer esta venda ou por fazer este cross-selling, se não está bem a par dos limites, como tu dizias, depois é tipo, pois vou ter que perguntar. Exato. Isso para mim é logo uma quebra muito grande no processo de venda, porque tu o que estás à procura do vendedor ou do comercial é muita confiança naquilo que está a dizer, é um conhecimento muito grande sobre o produto, e se ele mostra ali uma incerteza, uma fragilidade, inconscientemente tu vais ficar logo... Pronto, ok. E eu acho que fica muito melhor, lá está, se a pessoa tiver esses limites, poder confiantemente dizer, ok, vou tratar, isso é possível, não é possível, portanto, e eu acho que só com a formação é que... Sim, e parte muito da administração de definir os limites, e a partir daí eu acho que tudo se consegue. A experiência também vai ditar o sucesso do processo a longo prazo. Não podemos também querer que alguém que tenha tido 2 meses de formação ou que tenha passado breves momentos ainda da parte do departamento de vendas que saiba fazer lisimiamente. Portanto, eu acho que é muito importante que se consiga ter uma formação contínua, ir alinhando e limando arestas até que se consegue efetivamente conseguir ter alguém em velocidade cruzeiro a conseguir fazer o trabalho completo. Estava aqui a pensar que este é um departamento meio invisível, não achas? Porque na verdade, se olharmos para o universo das clínicas, não existe um departamento de vendas dentro de cada clínica. Existe mais ou menos, porque é como eu dizia, pode ser uma gestora de back-office, como pode ser uma recepcionista, como pode ser uma gestão de pacientes, que é uma outra componente, um outro departamento dentro de uma estrutura. Há muitas clínicas com gestoras de pacientes e muitas vezes são essas gestoras de pacientes que entregam os planos de tratamento e que tentem promover os serviços. Eu gosto muito desse modelo. Do qual? De gestão de pacientes. Ou seja, eu saber que há uma pessoa que é responsável por mim, ou seja, eu faço parte da carteira de clientes dessa pessoa. Sim, isso é incrível. Essa pessoa acompanha-me desde que eu entro na clínica até, pronto, todos os tratamentos que eu vou fazendo, mas eu ser sempre acompanhado por essa pessoa, e essa pessoa tem o histórico todo, lá está, o CRM, portanto, ela sabe tudo aquilo que eu já fiz na clínica. Quando o médico me diz que eu preciso de alguma coisa, eu já sei que é com essa pessoa com quem eu confio, se calhar já partilhei, ela já conhece a minha sabe que não tenho muito poder financeiro, ou que tenho, mas estou preocupado com facilidades de pagamento, exatamente, poder pagar em diferentes meses, o que for. E eu gosto muito desse modelo, ou seja, mais do que se calhar ter ali um comercial que simplesmente fala comigo para me tentar vender, até porque na área da saúde acho que não é o comercial, não é bem, nós não estamos bem comercial, sim. Exatamente, não acontece aqui o caso de querermos estar a impingir, esperemos, uma coisa que a pessoa não procura, simplesmente
queremos recomendar o melhor para a pessoa a nível de saúde e de que forma é que podemos ajudar a que aconteça perante as limitações que a pessoa tem, e nesse caso eu gosto de haver aqui um gestor de pacientes que acompanha o processo todo. O mais interessante é que esse gestor de paciente ou essa gestora de paciente é alguém que numa primeira instância está a tentar vender o produto, né? Está a tentar vender o plano de tratamento, e se aceitar, esse gestor de paciente acaba por ser, não vou dizer um amigo, mas é quase um amigo dentro daquela organização, porque é que ele vai acompanhar. Normalmente o que acontece até ficarem com contactos de telefone, os WhatsApps, qualquer dúvida, qualquer marcação, às vezes até passa por este departamento. E acaba por ser um mediador entre o paciente e a clínica, ou seja, acaba por tentar jogar dos dois lados. Se eu criar uma boa relação com o gestor de pacientes, quando digo uma boa relação é Sim. profissional, de venda, em que eu explico bem as minhas condições, também consigo apelar um bocadinho à sensibilidade, e a gestora de pacientes vai ter a tal autonomia para poder, se calhar, reduzir ali 10% do valor, conseguir, não sei, algumas regalias que possam ser... E acho que também acaba por ser um bocadinho mediador. Sabes porquê? Porque às vezes estamos a falar de saúde, muitas vezes aquilo que é o plano de tratamento, ele às vezes foge um bocadinho àquilo que era o plano inicial, ou surgiu algum problema, o que quer que seja, e normalmente começa a existir ali alguma fricção, que é o paciente se sente um bocadinho desconfiado, desconfortável, afinal eram 10 consultas, passaram a ser 15, e normalmente estas gestoras de pacientes acabam também por ser mediadoras dessa relação, que é, olha, enfim, não era como nós pretendíamos, mas isto tem que compreender também, é o trabalho do médico fazer o melhor possível e ajudá-la, portanto não encare isto como um problema, mas sim como um caminho para o resultado final. Eu acho também é uma forma de acalmar, não achas? Sim. De ser... Lembras-te há pouco a dizer que não era só uma vendedora, era depois também passava a ser um bocadinho amiga. Exatamente. Eu acho que é nesse sentido, portanto, quando começarmos bem esta relação, é um primeiro passo para conseguirmos conquistarmos este paciente de uma forma positiva. João, vou-te fazer aqui uma pergunta um bocadinho corrasteira. Como sabes, há algumas clínicas que têm seguros, e uma das coisas que nos perguntam muito é como é que nós conseguimos vender um determinado produto sem puxar para o seguro. Ou seja, a clínica tem seguros, mas depois tem outros tratamentos que podem ser feitos sem ser com seguros, porque não têm, não é? Imagina, um tratamento de higiene oral tem o seguro, fica mais barato. Um tratamento de implantologia não tem seguro, mas há outras clínicas que podem ter. A partir do momento em que eu entro dentro da clínica e faço uma higiene oral com seguro, e depois o que eu preciso mesmo é de um implante, por exemplo, e não tem seguro, como é que eu vou conseguir convencer este paciente a fazer um tratamento diferente que não tem seguro? Primeiro tem que haver muita confiança do paciente na clínica. E uma boa primeira experiência, não é? Exatamente, ou seja, porque eu acho que as pessoas, quando são bem tratadas numa clínica, não querem mudar. Eu, se for bem tratado na minha clínica, eu não vou querer mudar, porque lá está, é saúde, eu já confio, já estou confortável em ir lá, sei que sou bem tratado. E atenção, mudar de clínica dentária, a dentária é uma coisa, estão-te a mexer no teu corpo, na tua saúde, portanto não é, tens de confiar, e não é de ânimo leve que tu mudas. Portanto, nesse caso em concreto, se a pessoa já confiar muito na clínica, se for super bem tratado, arranja-se uma solução, e há aqui há formas de colmatarmos o facto de não estar associado a um seguro, mas pronto, facilidades de pagamento, o que for. O processo em si, a parte tecnológica, se por exemplo é um tratamento que é feito com o acompanhamento tecnológico de ponta, por exemplo, se o implante for um implante de mercado, de referência de mercado, se é um médico com 50 anos de experiência, com 30 anos de experiência. Exatamente. Eu acho que são tudo pontos que acabam por convencer de alguma forma a que um paciente que esteja habituado a seguros tenha que depois passar para um modelo em que não tem seguros. Haverá muitas outras formas de conseguir convencer um determinado paciente a fazer outro tipo de tratamento, mas eu diria que o mais importante é mesmo conseguirmos ter tudo muito bem alinhado e a proposta de valor assente. E eu acho que este acaba até por ser um script, na verdade. Este script de, olha, proposta de valor, anos de experiência, tecnologia, acho que é até um script que depois se encaixa em muitas outras coisas. Não é? Quando um paciente está com dúvidas
Olha, uma coisa que acontece muito e que nos dizem muito, que é um paciente chega com 2 ou 3 orçamentos à clínica, não é? Às vezes acontece, não é? As pessoas não vão a uma clínica e decidem ficar logo. Às vezes passam por 2 ou 3. Quando o paciente chega com 3 orçamentos de 3 clínicas concorrentes, de que forma é que eu posso, de que forma é que esta vendedora ou este vendedor ou este gestor de pacientes conseguirá convencer este paciente a ficar na clínica? E eu acho que tenho a certeza que passa por este modelo de script em que eu sei exatamente como é que vou vender os meus médicos e a minha clínica. Sim, e tocas num ponto que é importante, que é, lá está, a concorrência nas clínicas dentárias é enorme, e se tu não tiveres uma proposta de valor muito bem definida, é indiferente, ou seja, vais estar só a competir com preço. E o que acontece é que muitas dessas pessoas que chegam se calhar com 2, 3 orçamentos estão só a olhar para preço. Não é impossível tu conseguires conquistar essa pessoa, mas não vai ser por preço, porque por preço ela já traz de outras clínicas, a não ser que apresentes o preço mais baixo, e aí está feito. Mas nesse caso tens que ter bem a tua proposta de valor definida. Lá está, é uma equipa já muito experiente, é a tecnologia que tu tens, o que for, é o atendimento que é super especializado, e conseguir explicar muito bem. E eu acho que aí o script pode entrar, não numa de o vendedor ter que estar ali a dizer tintim por tintim o que está no script, não, mas saber logo, ok, tem a lição estudada, não é? Esta pessoa que me aparece com três orçamentos, a forma que eu tenho para conquistar é explicar que, calma, o orçamento não é, o valor que aparece no orçamento não é o mais importante, não é tudo. O mais importante aqui é a saúde, é o que está, é a pessoa que vai fazer o tratamento, já conhece o nosso médico, explicar, portanto, todos esses pontos e qual é que é, acima de tudo, a proposta de valor, que não deve assentar-se só sobre dinheiro, não é? E muitas vezes o facto de ser o valor mais baixo não quer dizer que seja o melhor. Está longe disso. Às vezes até o que acontece é teres orçamentos com um valor mais reduzido, mas que já faltam lá coisas. Exatamente. Também e depois tu dizeres o sim, de assinares e fazeres a adjudicação, depois passado uns meses, olha, afinal vai ser preciso isto. E mesmo que tenha tudo e que seja muito mais baixo o valor, há sempre que desconfiar, como tu desconfiavas ou como desconfiaste há pouco, né, quando começámos a conversa naquele supermercado. É um bocado isso. Mas tão baixo porquê? Ou seja, há uma discrepância de, imagina, 5.000 euros de um para o outro. O que é que difere? Não é? É a experiência? Será que é a experiência? É que se for a experiência, eu não me importo pagar mais. O que eu quero é que fique o trabalho bem feito. Exatamente. E eu acho que aí pode entrar, lá está, uma equipa de vendas bem preparada, ou um gestor de pacientes bem preparado, vai poder logo explicar tudo. E se calhar se explicar mais coisas do que lhes foram explicadas no outro orçamento, vai levantar perguntas porque lá está, neste orçamento é mais alto que o outro, mas está tudo incluído, explicaram que não vou ter que pagar mais nada, que isto é o melhor tratamento possível e pronto. E eu se calhar se for questionar as coisas que me informaram, ou a boa informação que me deram nesta clínica, na outra em que o orçamento era mais baixo, vou chegar à conclusão que afinal se calhar o orçamento não era assim tão mais barato. É verdade. Por acaso estava agora aqui a pensar que muito recentemente aconteceu-me isso. Eu fui a uma primeira reunião de um novo cliente para a agência. Fiz o primeiro contacto, fiz a primeira web de ligação, marcámos uma segunda reunião para fazer a apresentação da nossa proposta. E nós sabíamos que estávamos em competição direta com mais 2 ou 3 agências. O cliente acabou por comprar os nossos serviços. Vamos avançar com esse cliente. E depois, em conversa, não sei se recordas, ele disse-nos que, olha, eu optei pela vossa agência porque a forma como vocês apresentaram a vossa proposta foi muito bem cuidada, foi muito explicativa. Senti que vocês estavam muito preparados para os objetivos que nós queríamos cumprir, e sentimos essa confiança. Eu acho que é um bom exemplo. Se transpondo aqui um bocadinho para a área da saúde, é isso mesmo. Ou seja, vamos explicar o processo de A a Z, não vamos camuflar as coisas, vamos dizer como elas são. E eu acho que se convencemos as pessoas de uma forma realista, genuína e empática, é uma boa forma de nós conseguirmos convencer as pessoas a dizer que isto é o sítio certo para vocês fazerem o vosso tratamento. Sim, ou seja aqui na área do marketing digital, seja na área da saúde e da dentária, estamos a vender uma coisa, um serviço a uma pessoa que não percebe tanto dessa área como nós.
se nós não tivermos a capacidade de nos pormos nos sapatos da outra pessoa, do cliente que estamos a tentar vender e explicar tudo muito bem, nunca vamos conseguir criar esse respeito, essa confiança. Portanto, e passando um bocadinho à parte da dentária, às vezes estamos a querer vender se calhar um serviço, ou estamos a querer que uma pessoa compre um serviço de valor muito elevado em que não explicamos bem em linguagem pronto, de pessoa normal que não é médico dentista, o porquê é que se vai fazer isto, porque é que este valor é tão elevado, porque as coisas são de valor muito elevado quando nós não as compreendemos. Ou seja, quando me aparece um orçamento em que eu estou a olhar e vejo ali nomes de materiais, de peças, não sei o quê, eu olho só para o número final e fico, puxa, pá, não tenho dinheiro para isto. Sim. Agora, se me explicarem muito bem o que é que vai acontecer, o que é que vão fazer por mim, qual é que vai ser o benefício, se calhar esse valor que era super alto, às tantas até, sim, se calhar até compensa. Super justo, sim. Exatamente. Vamos agora dificultar aqui um bocadinho a nossa conversa. Nós temos falado muito da parte dentária, temos em particular a parte da implantologia, que é obviamente uma área em que falamos em valores mais elevados, em que existe provavelmente até mais retorno. Vamos passar agora para uma área que também está bastante falada e cada vez mais divulgada, que é a parte da harmonização orofacial. As aplicações das toxinas botulínicas, dos preenchimentos, N serviços que estão inerentes e vários tratamentos estão inerentes a esta área. E aqui é um bocadinho diferente, muito diferente, daquilo que é a colocação do implante, ou a colocação de um aparelho dentário, ou a colocação de uma faceta. Porquê? Porque estamos a falar de uma toxina ou de um preenchimento, e aqui existem valores de mercado muito diferentes, que é, por exemplo, eu acabo o meu curso de medicina ou de medicina estética, ou os dentistas também, os médicos dentistas também podem fazer este tratamento, não é? Trabalho durante 3, 4 anos numa determinada área e agora procuro também entrar nesta nova área que é a harmonização. Eu começo a fazer os primeiros casos, os primeiros tratamentos e defino um valor. Depois tenho paralelamente alguém com 10 anos de experiência e que de repente eu vou a estas duas clínicas ou a estas duas médicas e procuro saber os preços de cada uma delas. E se calhar os valores aproximam-se. São valores muito, muito similares. E a mim deixa-me um bocadinho confuso, não é? De que forma é que nós conseguimos contornar esta situação? Que é a médica que tem menos experiência está a aplicar um valor que é o valor, se calhar, de referência, sim. E se calhar a médica que tem 10 anos de experiência está a aplicar o valor que é justo. De que forma é que uma vendedora ou uma gestora de pacientes consegue vender o produto da médica com menos idade ou com menos experiência, neste caso? Mais uma vez, acho que vai ter que conhecer muito bem a médica e conhecer qual é que é a proposta de valor que ela traz a jogo, porque atenção, eu acho e desculpa interromper-te, isto com o pressuposto que a toxina é a mesma marca. Exatamente. Percebes? O injetável é o mesmo, mas temos alguém com 3 anos e uma com 10. Eu acho que em todas as situações vai haver sempre pontos fortes e os pontos menos fortes, e eu acho que o papel do comercial é evidenciar muito bem os pontos fortes e os pontos não tão fortes, pronto, tentar compensá-los com os fortes. Portanto, lá está, uma médica super experiente, isso é um argumento muito forte que nós temos, não é? Ou seja, o paciente tem 2 orçamentos na mão, um é uma médica que acabou de sair da faculdade, outro é uma médica que já tem 10 anos de experiência. Nós facilmente justificamos ao paciente o porquê de ser mais vantajoso fazer com a médica que tem experiência, não é? Já passou por já fez muitos mais casos clínicos, tem muitos anos a trabalhar, pronto, portanto é por aí. Agora, para a médica mais jovem também tem pontos positivos. Acabou de estudar se calhar técnicas ou teve um estudo muito mais moderno do que a outra médica. Vou dar aqui um exemplo. Mais atualizada. Portanto, se calhar não tem o número de casos clínicos que foram realizados pela médica que é mais experiente, mas está super atual com aquilo que são as novas técnicas. Portanto, há aqui várias formas para qualquer situação de vendermos o nosso produto, o nosso serviço. Infelizmente há pacientes para todos este tipo de perfis. Se calhar há pessoas que preferem
preferem ter uma mão mais experiente, e se calhar há outras pessoas que preferem ter alguém mais jovem, com uma visão estética se calhar até diferente, não é? Há muito essa leitura, e ainda bem, o comportamento do utilizador muda bastante à medida que os anos passam, e depois obviamente terá que haver um equilíbrio ou não de quem está a vender os seus serviços no que diz respeito à saúde e estética, neste caso em particular. João, sugiro se calhar voltarmos um bocadinho à parte da gestão de vendas pura e dura, ou seja, alguém que esteja a trabalhar diariamente sobre este departamento, e falar sobre a parte dos métodos de pagamento. Ok, aqui muitas vezes estamos a falar de valores altos, dentro da dentária quase todos os valores são altos. Haverão obviamente muitas formas de pagamento. Muitas vezes o que existe, e quando estamos a falar de valores que ascendem os 10, 20 ou 30 mil euros, há sempre uma necessidade de logo uma negociação direta, não é? Então, o que é que podemos fazer aqui? 2, 3, 4, 5 vezes? É uma pergunta muito normal, e que só tem muitas vezes uma resposta, que é vai ter que pagar um valor agora inicialmente e eventualmente outro no fim. Quando são pessoas que procuram verdadeiramente uma espécie de crédito na própria instituição, na própria clínica, de forma que também aqui a gestora de pacientes pode contornar um bocadinho a situação. Obviamente vai depender da administração, mais uma vez, mas assumindo que já tem aqui, que não tem o papel bem definido e o que diz respeito a isso, o que é que poderá fazer? Pronto. Seria logo um erro não ter o papel muito bem definido, como tu dizes, porque ao tentarmos vender um produto de um valor tão elevado, qualquer ponto pode ser um ponto de atrito e pode comprometer aqui a venda. Portanto, e os métodos de pagamento, a forma de pagamento, como tu dizes, é um ponto essencial. E eu acho que quanto mais nós facilitarmos, nós já estamos a querer que uma pessoa gaste muito dinheiro ou que invista uma boa parcela do seu, se calhar o seu orçamento familiar, o que for, nos nossos serviços. Portanto, quanto mais nós facilitarmos esse processo, melhor vai ser para nós. E eu acho que às vezes complicamos inconscientemente isso, e podemos estar a perder muito negócio ao estarmos a complicar a forma de pagamento. Portanto, quanto mais autonomia o gestor de pacientes / comercial da clínica tiver, melhor vai ser para fechar vendas. E não nos podemos esquecer que aqui mais 1% de conversão em vendas vai representar uma grande diferença no nosso orçamento. Portanto, podemos até se calhar estar a perder um bocadinho de margem com estarmos a fornecer créditos e nós cobrirmos os juros, o que for, mas no final do ano estamos a vender mais, estamos a ter mais rentabilidade. Claro. Isso depois também vai partir do departamento financeiro, é outro departamento que tem que no fundo também conseguir gerir isso, porque como tu dizias e muito bem, se nós conseguirmos ter um conjunto de orçamentos fechados, mesmo que sejam com alguns créditos e que a própria clínica assegure o pagamento dos juros, se calhar no final do dia, no final do trimestre, do ano, vai compensar o facto de terem aquele modelo em funcionamento para alguns pacientes, vai ter alguma rentabilidade. Portanto, isto acaba por ser aqui um círculo constante no que diz respeito a nível dos departamentos, à rentabilidade, ao lucro que é gerado a partir destes modelos. Mas também já existem entidades que o podem fazer. As clínicas não têm que ser elas a gerir essa relação e ter que mensalmente andar atrás das pessoas. Já há entidades que as fazem, é tentar no fundo fazer algum tipo de contrato. Sim, e eu ia dizer que para o departamento de vendas, para a pessoa responsável por fazer vendas, quanto mais flexibilidade tiver, melhor. Portanto, tem que ter alicerces, não é? Exatamente. Portanto, é importante que toda a estrutura, mais uma vez, esteja alinhada para conseguir entregar aqui armas, por assim dizer, ou argumentos ao gestor de vendas para conseguir negociar. Porque uma das coisas que eu acho que compromete muito é quando o gestor de vendas diz não. Portanto, as palavras negativas. As palavras negativas, exatamente. Há uma série de perguntas que nós já sabemos que os pacientes vão perguntar. Sejam os seguros, sejam as facilidades de pagamento, seja o que for. Nós prepararmos logo a equipe para nunca dizer que não. Portanto, tu dizeres que não logo à partida, então há aqui forma de revermos o valor. Não, o valor é este. Sim. Esquece. Do outro lado, a pessoa vai logo sentir. Mesmo que não seja possível negociar, a pessoa vai logo sentir uma insensibilidade para logo uma fricção dela. Exatamente. Portanto, é importante que essa pessoa, com o responsável de vendas, trabalhe o não dizer que não.
e trabalho, vamos tentar perceber, vamos arranjar aqui uma solução. Ou seja, talvez não consiga ajustar aqui o preço, mas pode haver aqui uma solução porque compreendemos a sua situação. Portanto, ser aqui super compreensivo com a pessoa que está do outro lado. Isso é inteligência de venda, não é? Temos que tentar perceber a pessoa que está à nossa frente e de que forma é que nós conseguimos ajudá-las verdadeiramente a conseguirem fazer o seu tratamento, que é importante para elas e que obviamente é importante também para a clínica. Lá está, se a pessoa responsável pelas vendas não está bem formada, não está bem elucidada, depois não tem ali os argumentos necessários e acaba por poder estar a comprometer ali uma coisa. Tu falavas há bocadinho sobre ter as armas, e eu acho que há aqui dois caminhos. Há dois elementos fundamentais, que é as ferramentas. Ok, eu sei quais é as armas que eu posso utilizar. Eu posso chegar às armas dos 10, 15, 20% de desconto se comprar o produto agora. Tenho a jogada dos pagamentos faseados. Tenho a jogada eventualmente de poder verificar com o médico se existe outro caminho que possa ser tomado no que diz respeito ao processo dos tratamentos. Se há um que pode ser interrompido ou se há um que não seja necessário. Portanto, quase o elo de ligação com o médico é muito importante e haverá muitas outras. As ferramentas, as armas são muito importantes, mas mais uma vez entra aqui as soft skills que nós falámos na recepção, no front office e no back office. Eu acho que aqui, mais uma vez, as soft skills têm uma importância extrema. Ser empática, ser simpática, a forma como fala, o tom de voz, a apresentação. Isso às vezes pode ser uma coisa que consideramos que não é tão importante. Sim, que é um pormenor. Que é um pormenor, mas não é um pormenor. Sim, claro. Como se diz em bom português, os outros também comem, não é? Portanto, nós também temos alguém à nossa frente, cuidada, eventualmente calculo que hajam fardas ou que seja, se forem roupas pessoais, mas que sejam roupas que estejam minimamente alinhadas com o conceito da clínica. Aspecto, obviamente, de tratamento de pele, cabelo, às vezes se calhar até o perfume, qualquer coisa, algum traço pessoal pode ter uma grande influência sobre a pessoa que está à nossa frente. E portanto eu acho que é muito importante trabalhar tanto a componente das ferramentas como as ferramentas de soft skills, porque também vão ser muito importantes para criar logo aquela ligação, aquela simpatia. O que acontece muito também é começarem a ser partilhadas histórias. De repente tu perguntas ao paciente de onde é que ela mora, ela diz-te que é de uma aldeia remota no centro do país, e tu dizes que conheces alguém, ou que gostas muito particularmente de um destino de férias, ou enfim, todos estes pontos são muito importantes na conquista da relação com o paciente. A partir daí acho que se torna cada vez mais fácil tu conseguires contornar a relação com valores que normalmente são muito elevados, como já referimos aqui, e levarmos as pessoas a fazerem o seu tratamento e a pagarem o valor que é o justo. Vamos acordar que sim e que tem que ser cobrado. Sim, é isso. Como tu estavas a dizer e como dissemos há bocado, há estes pontos de atrito que vão surgindo, e quanto mais confiança a pessoa tiver na nossa clínica, seja já um paciente, seja uma pessoa que está à procura de uma clínica para fazer os tratamentos, quanto mais confiar, melhor. Portanto, aí... Diz. E estava agora a pensar num cenário que também acontece, que é quando as pessoas vão então com os tais 2 ou 3 orçamentos na mão e dizem assim: olha, eu gostava mesmo de fazer consigo, gostei imenso de si, o médico tratou muito bem, mas para mim o preço conta muito, e aquela clínica fez-me um preço, vamos imaginar, fez-me 1000 euros mais barato. E tu percebes perfeitamente que se tu disseres naquele momento que baixas para 500, ou que acompanhas os 1000, que tu consegues ter a venda. Mas por outro lado estás a pôr um bocadinho em xeque todo o conceito da clínica, a cultura, que não existem descontos desta forma. Até depois há uma coisa muito perigosa, que é a partir do momento em que tu fazes para 1 ou para 2, sim. tudo se espalha, tudo se sabe, tu tens família, tu tens amigos. Se tu quiseres depois passar esta clínica como referenciação, e se depois te dão valores diferentes, é o cabo dos trabalhos. Portanto, há que também ter esse cuidado. Como é que tu achas que tem que ser feita esta leitura? Ou seja, está quase convencida, gostou imenso de tudo, mas a outra clínica faz menos de 1000 euros. E agora, como é que vamos contornar esta situação? Depende, não é?
aliás, eu acredito que quando confiamos no nosso produto e quando nós definimos um valor, ou seja, quando nós definimos um valor para o nosso serviço, para o nosso produto, é porque acreditamos que ele vale aquele valor. Não estamos a vender acima do que acreditamos que vale só para atirar o barro à parede. Agora, obviamente, que havendo uma relação com o paciente / cliente, nós compreendendo a situação, podemos fazer alguns ajustes, lá está. Mas é um bocado perigoso, não achas? Mas é perigoso, sim. Eu acho que é perigoso. E eu acho que para fazermos esse tipo de flexibilidade, esse tipo de ajustes ao preço, tem que se explicar bem o quão especial está a ser o que estamos a fazer. Ou seja, o paciente tem que perceber, ou o cliente, que o que estamos a fazer é mesmo uma exceção à regra, porque compreendemos a situação e queremos ajudar. Portanto, fazermos com que não haja aqui isso que pode acontecer e cairmos aqui no ser comum, fazermos descontos ou estarmos a reduzir preço. Sim, eu acho que compromete um bocadinho a base da clínica, porque depois até tu mesmo pensas, eu entrei aqui, gostei imenso do atendimento, foi muito bem tratado, a gestora de paciente ou o médico ou a recepcionista apresenta-me um plano de tratamento e disse-me que era X, e agora porque eu fui tão invasiva em querer procurar o valor que eu quero, eles disseram que sim, e de repente o valor que era 10 mil passou para 9 mil, passou para 8 mil. Não fica um bocadinho naquela ideia na cabeça de que afinal podiam. Pois, afinal sim, podiam. Sim. É perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso. E lá está, eu acho que não se deve. Depende do posicionamento, obviamente, da clínica, mas não devemos estar a negociar preço. Devemos compensar de outras formas e, portanto, aqui o preço. Pronto, estamos a pensar naquele caso em que tu falaste em concreto, em que tu sabes que se baixares ali um bocadinho, fechas um negócio. Mas às vezes, pois, podes estar a comprometer. É muito dúbio esta relação. Até porque há meses melhores, há meses piores, e às vezes nós, os médicos ou as clínicas, sentem um bocadinho aquela necessidade de serem influenciadas porque se calhar precisam mesmo, não é? Hoje em dia já não há aquela caracterização de que o início do ano é muito bom, as férias não são tão boas. Vai variando bastante ao longo dos anos, até mesmo com a questão das pandemias e outros problemas de inflação, por aí fora, as coisas têm mudado bastante. Portanto, para quem tem uma organização, também é difícil de trabalhar este pensamento. E é difícil dizer. Para nós aqui é muito fácil, não é? Estarmos a dar as nossas opiniões, claro. Mas só quem está no terreno é que sabe o quão importante é fechar, por exemplo, aquele tratamento, mesmo que a taxa de rentabilidade seja inferior à que deveria ser. Eu acho que é muito difícil dizer que não há negócio em qualquer área. É verdade. Dizeres que fechares a porta à entrada de dinheiro é sempre complicado. Tens é que perceber até onde é que estás a desvirtuar o teu posicionamento em prol dessa venda, não é? E se calhar aí é mais um ponto em que as gestoras de pacientes, as pessoas responsáveis pelas vendas têm que estar muito alinhadas e saberem até onde é que podem ir. Porque lá está, se calhar por fazeres ali uma atenção de 5% ou por arranjares aqui uma facilidade de pagamento, não estás a comprometer o teu posicionamento. Mas mais do que isso, pode já estar a prejudicar-te. Sem dúvida. Só para fecharmos aqui o nosso episódio de hoje, até porque já estamos quase a caminho de uma hora de conversa, queria só partilhar uma experiência que eu tive, uma experiência de venda que foi curiosa, foi muito curiosa. Eu partilhei contigo. Como tu sabes, eu coloquei um alarme em casa há muito pouco tempo. E contactei as duas empresas de referência do nosso país e recebi-as no mesmo dia para ter esta experiência imersiva de ambas as empresas e as suas propostas. Então, o que é que aconteceu? Todas elas apresentavam o seu produto, a sua tecnologia, parte muito disso, não é? A aplicação, o facto de poder acompanhar, o facto de haver uma que é anti-vandalismo, por aí fora. Venderam muito bem o seu produto. Quando chegou à parte de apresentar valores, foi muito curioso. Apresentaram um valor, já não me recordo agora, mas imagina, 500 euros. E de repente aqueles 500 euros foi diluindo, porque é uma oferta especial, porque é o mês especial, porque é o voucher. E de repente aqueles 500 euros
passaram a 0 e depois havia um FII mensal, e esse FII mensal, que também era, imagina, 200 euros, passou para 30 ou para 40. Ou seja, estamos a falar de uma experiência. A minha experiência foi de achar que aquilo, se calhar uma pessoa idosa de 70 anos ou de 80 anos, que não tem tanta literacia financeira, não tem tanta literacia, enfim, de modo geral, que não está tão habituada a ser acompanhada e a ter este processo de vendas, se calhar quando ele dá aquele compasso de espera de, olha, são 500 euros, muitas vezes eles conseguem vender os 500 euros quando aquilo pode ser gratuito. Pois. Mas pelo facto de eu não ter expressado qualquer tipo de olhar, não ter dito absolutamente nada e esperar para o que aí vinha, eu consegui ter um valor numa primeira instância a zeros e depois um valor mensal mais baixo. Ou seja, estas duas entidades, esta área de negócio, que é a parte da segurança, tem um script de vendas incrível. Eu não gosto particularmente porque, enfim, senti-me um bocadinho enganado. Mas por outro lado, eu senti que aquilo estava muito bem feito, porque todos os timings eram acompanhados com silêncios. Ou seja, apresentou-me os 500 euros, pausa para silêncio. No sentido de dizer assim, ok, eu fecho, eu vou fechar, eu preciso mesmo do alarme, vou fechar. Mas como há um silêncio, como não há expressão facial, ok, mas senhor, não se preocupe, vamos tentar encontrar aqui outra solução. Então se eu lhe fizer isto a zeros, em vez de pagar 500 euros, e em vez de pagar 200, paga só 30 ou 40, não é? É curioso. Sim, eu acho que entra aí também já outra técnica, que é esse primeiro valor que eles apresentam, eles já sabem que as pessoas vão sempre rejeitar. Sim. À partida. O que eles querem é apresentar-te um valor muito alto, não é? E depois... Sim, o valor mais baixo, eu não tenho como dizer que não. No final tu já estás, é grande negócio. Pronto, eu acho que sim. O efeito é esse. Exatamente. E eu estou a dar este exemplo não como um mau exemplo, porque é super válido, enfim, cada um tem o seu método de vendas, mas foi uma experiência que eu senti necessidade de partilhar com as pessoas mais próximas de mim, porque foi muito interessante. Poder ter o meu olhar, não de consumidor, mas como empreendedor ou como marketeer, e perceber o que é que estava a acontecer à minha volta. E eu lembro-me de dizer assim, que interessante. Sim. Adorei a experiência. Estive ali a ouvir. Obviamente que eu sabia exatamente que não ia pagar aqueles valores, longe disso, mas gostei da experiência. E apesar de, como eu disse, não gostar muito, tenho que assumir que é importante para este modelo de negócio, que tem uma concorrência também muito grande. Claro. Lá está, são anos de experiência deles a testarem. E eles devem testar aquilo todos os dias. Sim. Aliás, eu cheguei ao ponto de perguntar a uma dessas marcas qual é que eram os pontos fortes e os pontos fracos comparativamente com a outra. E eles disseram-me abertamente. Pronto. Um tem tecnologia, um tem o apoio, um tem suporte, o outro tem preço. Eles disseram-me. Aliás, um deles que me disse, olha, vou-lhe dizer que das com quem falou nós somos os mais caros. E quando disse isso, não disse como algo negativo, mas como algo positivo. Nós somos os mais caros porque somos os mais caros. Porque o serviço que vai ter acompanha o preço. Pronto. Foi interessante. Lá está. Eu acho que é a diferença entre teres uma equipa de vendas preparada ou não. Só para também acrescentar este exemplo de... Pronto, isso é uma estratégia de venda. Aqui o colocares um preço muito alto para depois, quando aparece o valor real, a pessoa sente que tem um grande desconto. Isso também me faz lembrar, por exemplo, das pipocas no cinema. Em que tu tens o menu pequeno é logo caríssimo. Ou seja, eles com pipocas, aquilo, a rentabilidade é um escândalo. E a bebida de pressão que eles tiram, em que se calhar tens ali o menu pequeno a 10 euros e depois a diferença para o médio e para o grande é de 20 cêntimos. É 20 cêntimos, exato. E obviamente que tu vais sempre para o grande, mas no final do dia o que eles queriam era sempre vender-te ali o grande. Mas tu apresentasses o pequeno a 5 euros e o grande já era a 15, nunca na vida ias para o grande, ias estar sempre no pequeno. É engraçado também essa estratégia de vendas de colocares logo um preço muito alto no teu produto base e depois para o complexo aumentas muito pouco. Da área para área existem sistemas de venda tão diferentes e tão bonitos ao mesmo tempo que é incrível conseguires absorver tudo isso e retirares o que melhor tem esses modelos de venda para o teu negócio em si. Eu acho que isso é muito relevante. Eu tenho quase a certeza que nós passamos todos os dias por um processo de vendas e nem estamos a perceber que estamos a querer comprar aquele serviço, só que mais tarde ou mais cedo vamos comprar. E no final do dia, os modelos que tu tens comerciais, as técnicas que tu usas, as ferramentas, como falámos há bocado, que tens
podem ser totalmente diferentes e muitas das vezes não há uma certa ou uma errada, há uma equipa de vendas preparada para argumentar, para falar com a pessoa e explicar exatamente o porquê do seu negócio ser a escolha certa. Portanto, para teres equipas de vendas minimamente motivadas, modelos de compensação é muito importante. Também muito importante. Cada venda que é gerada há uma percentagem. Exatamente. Cada venda que é gerada há €1 que é adicionado. Ter uma equipa motivada ao ponto de lhe dizeres que o sucesso do trabalho deles vai ser remunerado é uma conquista. É uma conquista para a organização. Tens a equipa motivada, sentes que quanto mais fazes e quanto melhor vendes, mais retorno trazes. Portanto, é win-win. É uma bola de neve positiva, acima de tudo. Exatamente. Muito bem, João, vamos terminar. Acho que foi uma conversa muito, muito interessante. É mais uma daquelas conversas que tenho a certeza que ficaríamos aqui mais um par de horas, porque em todos os departamentos há coisas muito boas para ser exploradas, há pontos fortes, há pontos fracos, como sabemos. Dentro da parte da formação e da consultoria seriam semanas, mas acho que tocamos aqui em pontos muito importantes. Para quem nos esteve a ver e a ouvir, já sabem, partilhem connosco também as vossas opiniões, escrevam-nos nos vossos comentários, enviem-nos mensagens diretas para podermos também trocar aqui algumas boas ideias com vocês, quem nos esteve a ver e a ouvir. Pedir-vos também para nos acompanharem nas redes sociais, YouTube, Spotify, LinkedIn e Instagram. Obrigado mais uma vez. Contamos convosco no próximo episódio. Até breve. Até breve. Muito bem, Sr. João.